Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, recendo em ação de graça, e tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Amém, querido? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite e declaro que os nossos ouvidos, Senhor, sejam abertos para ouvir, que o nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra. Escreve ela na tábua do nosso coração nessa noite, para que nós não possamos pecar contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? De acordo com a Bíblia, queridos, Paulo escreveu essa epístola à igreja de Colosso, o povo de Colosso, ou seja, a igreja de Colossenses, porque ela passou por um período muito difícil, no sentido de que ela se afastou do propósito de Deus, porque não foi Paulo que na verdade fundou essa igreja de Colossenses, foi Epáfras, e de repente Paulo estava na prisão, e Epáfras chega para ele e diz: olha, a igreja se encontra desta forma, e Paulo vê uma grande necessidade de escrever essa epístola, para que pudesse alertar aquele povo, para que pudesse ensinar aquele povo. Por isso que ele começa nos dizendo assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vira para a pessoa que está ao lado e pergunta para ela assim: como que você recebeu o Senhor? Eu não sei de que forma você recebeu a Cristo, querido, mas não para por aí. Receber a Cristo é o primeiro princípio de uma vida com Deus. Eu não sei se você foi forçado pela sua esposa, eu não sei se você foi forçado pelo seu esposo. De repente você, se encontra como muitos, que a esposa diz assim: olha, se você não converter, eu te largo. Você já ouviu alguém já contar um testemunho desse? Ah, pastor, eu converti porque a minha esposa disse que era a última cartada, se eu não convertesse, ela me largava. Ou de repente você foi enganado por alguém, de dizer que, por uma moça, que se você convertesse, ela namoraria com você. Várias formas e várias pessoas assim receberam o Senhor. Mas o importante não é apenas receber o Senhor, mas é andar nele. Diga comigo: andar, mais forte, andar nele. Aí que está o segredo do sucesso da vida de um cristão. Não é apenas receber, porque apenas receber nós recebemos às vezes de várias formas, mas o segredo do nosso sucesso é andar nele. E dentro desse andar nele, tem alguns fundamentos que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Nós precisamos de entender que há todo um princípio de andar nele, porque o interessante é que a Bíblia diz lá em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia não fala aquele que está com Cristo, porque é uma grande diferença entre eu estar com, entre eu estar nele. Faça um favor aqui, pastor, bem rapidinho, pastor José Carlos. Andar com Cristo, suponhamos que ele seja Jesus. E aí, Jesus, tudo bem? Como é que está o senhor? O senhor está firmeza? Agora, Cristo faz independente de mim. Faz qualquer coisa aí, pastor. Entendeu? Firmeza? Isso é estar com Ele. Agora, eu estar em Cristo é assim, queridos, ó. Agora vai, pastor, quando o senhor for, eu vou. É eu estar em Cristo. O que Ele faz, eu faço. Para onde Ele for, eu vou. E assim é que nós precisamos de entender. Obrigado, pastorzão. Tá vendo? É assim que nós precisamos entender, querido. Há uma grande diferença entre eu estar com Cristo e eu estar em Cristo. Por isso que muitas vezes nós estamos na igreja, vamos para a célula, viemos para o retiro, e por muitas das vezes nós não conseguimos alcançar uma mudança na nossa vida,
Bispo, eu estou até frequente no culto. Bispo, eu estou até frequente na célula. Porém a minha vida não muda, porque você está caminhando com Cristo. Agora, quando eu estou caminhando em Cristo, quando Paulo ele diz aos Colossenses: olha, assim como pois recebeste a Cristo, agora andai nele. É nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com ele. Certa vez os discípulos saem, para a obra missionária, e chega lá, eles oram, o demônio não sai. Eles tentam expulsar e não sai, porque por algum período eles andou com Cristo. Aí Jesus traz eles para perto dele. Agora vocês precisam entender que vocês têm que estar em mim. Toda árvore que está ligada em mim, ou seja, dará fruto, porque ele era a árvore, nós somos os ramos. Então todo ramo que é cortado da árvore perde a vida, mas todo ramo que está ligado à árvore e ele é podado, ele produz mais frutos, porque ele está na árvore. Ele não está mais com a árvore, ele está arraigado na árvore, ele está ligado na árvore. Então quando eu estou em Cristo, a minha vida é transformada. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, agora eis que tudo o que? Se faz novo. Eu quero falar sobre alguns fundamentos dentro desse capítulo que Deus ministrou no meu coração. Mas antes eu quero concluir essa parte. Então Paulo ele recebe de Epáfras que a igreja de Colossenses ela tinha perdido a essência, porque Epáfras já tinha aberto aquela igreja, já tinha trabalhado na vida daqueles discípulos, já tinha trabalhado na vida daqueles irmãos, ensinado que Jesus era o único e suficiente Salvador, somente através de Jesus poderia haver salvação. E por algum tempo, por ensinamentos de uma vã doutrina, eles começaram a perder a essência. Eles começaram a sair do propósito, eles começaram a perder o referencial. E quando Paulo ele fica sabendo disso, imediatamente ele escreve essa epístola para levar até Colosso, para que a igreja de Colossenses entenda: espera aí, agora como pois vocês recebeste ele, não para por aí, agora nós precisamos andar nele, nós precisamos de ser como ele, nós precisamos de viver como ele, porque os fundamentos de termos uma vida com Deus é estarmos nele, é vivermos nele e fazermos por ele. Amém, queridos? Então, primeiro fundamento é, querido, há um conjunto de regras básicas de organização, sendo a base principal de apoio. Então eu quero falar sobre essas 4 bases principais para a nossa vida com Deus. Primeiro, ele fala aí, querido, no versículo 7, como pois recebestes que é o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados. Repita comigo: arraigados. Arraigados é, querido, nada mais nada menos que fixados, firmes, raízes profundas. Amém, querido? Repita comigo: fixado, firmes e raízes profundas. Querido, se nós não criarmos raízes, a nossa árvore nunca vai gerar fruto. Interessante isso, porque o que manda na árvore não é o fruto, não é o caule e nem o tronco, é as raízes. Uma árvore com uma raiz profunda, querido, pode vir o que vier, ela não cai, ela não quebra, ela não se move. Então nós precisamos de entender que o primeiro fundamento para nós andarmos em Cristo é que nós estejamos firmes na presença dele, nós estejamos fixados na presença dele, que as nossas raízes sejam profundas com ele, que nós possamos entender que andar com Cristo é nada mais, nada menos que vivemos em novidade de vida. Quando nós somos firmados em Cristo, queridos, nada pode nos afastar do amor de Deus. É a profundidade? Não vai nos afastar. É a dificuldade? Não vai nos afastar. É a falta do milagre? Não vai nos afastar. Ou seja, nada pode nos separar, nada pode nos afastar do amor de Deus. Porque agora eu estou firme, agora eu estou fixado e agora eu tenho raízes com o Senhor. Quando nós temos raízes, é tipo assim: as pessoas olhou para Pedro e falou assim: olha, mas espera aí, você parece com ele, porque você é um dele.
Porque, querido, nós precisamos de entender que quando as pessoas começam a olhar para nós e ver que nós somos firmes no Senhor, nós parecemos com Ele. O porquê que o pai parece com o filho? Por causa das suas raízes. É lógico que meu pai é mais bonito do que eu, mas as pessoas falam que eu pareço com meu pai. Por quê? Porque eu tenho raízes com Ele. Eu sou uma semente dele. E é assim que nós precisamos entender. Primeiro, estejamos arraigados com o Senhor, criarmos raízes profundas na igreja. Qualquer vento aí de doutrina nos tira da igreja, tira-nos do propósito, faz com que nós venhamos perder a fé, deixarmos de acreditar. Mas a célula do fulano está crescendo, a minha não está, o que está acontecendo? Mas ele está fixado, ele tem raízes com o Senhor, e isso faz com que você comece a crescer, isso faz com que você comece a romper. Amém, querido? Quantos estão me entendendo nessa noite? Segundo princípio, ou fundamento: edificados nele. É muito interessante que não fala só edificados, mas edificados aonde? Nele. Precisamos de entender isso. Edificado significa erguer, levantar, construir. Querido, nós precisamos de erguer um altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos de construir uma vida com Deus, gastar tempo com o Senhor, porque o que vai determinar quem nós somos é Ele. O que vai determinar quem você é aquilo que está em você. Repita comigo: aquele que está em mim é que determina quem eu sou. Se o Espírito Santo estiver em você, querido, ele determina quem você é. Se o Espírito Santo estiver em você, ele começa a liberar sobre a sua vida aquilo que Deus tem guardado. Nós precisamos de entender que é erguer, é levantar, é construir uma vida com o Senhor. Paulo ensinando a igreja de Colossenses: olha, Colossos, vocês precisam erguer-se novamente. Vocês precisam aí construir a vida de vocês em Deus novamente. Vocês não podem deixar que uma vã doutrina atrapalhe o processo de Deus na vida de vocês. Vocês precisam de estar levantados na presença do Senhor. Vocês precisam de entender. Abra sua Bíblia, querido, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Olha para você ver o quão poderoso é quando nós somos edificados. Vou lendo aqui para ganhar tempo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, querido? Quando você é levantado, quando você constrói um altar, você se torna um sacerdócio real de Deus. Amém, querido? Um sacerdócio real, uma pedra ali edificada, uma pedra viva, uma casa espiritual de Deus. Olha o quanto é importante quando nós andamos no Senhor, Ele faz morada em nós. Ele entra, Apocalipse 3:20, Ele entra falando de morada, Ele bate na porta do seu coração, e aí você abre isso, Ele entra e ceia com você e você com Ele. Você, eu e eu, nós começamos a desfrutar da presença do Senhor quando nós erguemos um altar, quando nós levantamos em um propósito e quando nós construímos ali a nossa vida, no sacrifício do Senhor, para edificarmos a nossa casa espiritual. Por isso que Paulo viu isso na igreja de Colossos. Olha, é importante que vocês edifiquem a vida de vocês nele. É nele que nós somos edificados. Fora de Jesus, querido, a sua casa está decretada a ser uma grande ruína. Será colocada bombas aí, para implodir o seu prédio. Agora em Jesus, você é edificado, a sua casa é transformada, a sua casa é restaurada, e você se torna sacerdócio real de Deus. Amém, querido? Terceiro princípio, nós precisamos de entender que nós temos que ser, no versículo, deixa eu voltar lá, versículo 7, confirmados na fé. Pastor, mas como assim a minha fé precisa de ser confirmada? Sim, irmãos, confirmados na fé significa aprovados, certificados, assegurados. Quantos aqui quer ter uma fé assegurada em Deus?
Amém, queridos? Nós precisamos ser confirmados na fé. Querido, nós precisamos de entender isso. Olha que palavra poderosa em Salmos capítulo 37. Muitas das vezes nós só lemos só o versículo 2, 3, 4 e 5, né? Mas olha o versículo 23 e 24. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Amém, querido? O Senhor sustenta você com a mão dele. Aqui nós estamos falando de, que a nossa fé seja confirmada. Nós estamos falando de andar nele. Então, quando os nossos passos aqui alcança, essa confirmação, ou seja, quando a nossa fé ela é aprovada pelo Senhor, você pode até cair, mas você não vai permanecer prostrado, você não vai permanecer no buraco. Deus vai te tirar, Deus vai fazer. Assim Deus fez comigo, assim Deus me ergueu do montu, do necessitado, está me colocando, ainda não estou, mas está me colocando para sentar com os príncipes, e vocês são os príncipes de Deus. É isso que Deus faz conosco, quando a nossa fé ela é aprovada pelo Senhor, querido. Isso é poderoso demais. Deus começa a fazer algo sobrenatural na sua vida e na minha vida, quando Deus certifica de que a nossa fé ela está sendo confirmada. Deus começa a nos erguer, Deus começa a nos levantar, Deus começa a estabelecer sobre a tua vida um novo tempo, Deus começa a estabelecer na tua vida aquilo que está faltando, Deus começa a trazer para a tua vida aquilo que você necessita, Deus começa a mudar a tua casa, Deus começa a mudar a tua família, Deus começa a mudar a tua célula, Deus começa a mudar seu ministério, e você começa a romper, você começa a crescer, porque a tua fé, ela foi aprovada por Deus. Amém, querido? A tua fé foi aprovada pelo Senhor. Nós precisamos de entender isso. A nossa fé precisa de ser aprovada por Deus. Abraão teve a sua fé sido aprovada por Deus. Por algum período lá, Isaac é colocado naquele holocausto, e Abraão com o cutelo, quando ele vai para consumir, Deus, opa, agora eu vejo que você é um homem de fé. Eu vejo que você era um homem obediente. A tua fé nesse momento, com as minhas palavras, penso eu, que o Senhor diz para ele: olha, a tua fé nesse momento, ela está sendo confirmada. A tua fé nesse momento, ela está sendo certificada, ela está sendo segurada. Por isso que eu farei de você um pai de multidão. Você agora será o pai da fé. Então todos nós que temos fé, naturalmente falando, nós somos filhos de Abraão. Que pai bom, né? Que pai de fé. Mas muitas das vezes o filho passa o que o pai passou. Vai chegar momentos na sua vida que a sua fé vai ser provada. Vai chegar momento na sua vida que Deus vai certificar se a tua fé é verdadeira, ou se ela está firme, de que forma está a sua fé, se ela está assegurada verdadeiramente. Nós precisamos de entender isso, queridos. A nossa fé, como estava cantando na música, a nossa fé, ela é firmada no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você, querido. Não desanime, não temos, porque o Senhor é contigo. Fala para a pessoa que está do seu lado: não desanime. Mais forte, querido, com convicção: não desanime. Olha, não temas, porque o Senhor é com você. Deus vai aprovar a tua fé, Deus vai certificar a tua fé. Quando nós fazemos algum curso, nós precisamos de um certificado, e esse certificado, ele te dá uma garantia, te dá uma aptidão para você exercer aquela função que você fez o curso. Ele te dá legalidade para você exercer aquilo. Então a sua fé, ela precisa de um certificado de Deus, para dar legalidade no reino espiritual, onde você vai orar, onde você vai decretar, onde você vai declarar, e assim Deus irá fazer, porque a tua fé foi certificada. Amém? Repita comigo: a minha fé, ela está sendo certificada por Deus. Agora eu tenho aptidão para trabalhar no reino espiritual e declarar, e vai acontecer. Vai acontecer, querido, quando a nossa fé for assegurada. A
A sua fé, a minha fé, nós precisamos de estarmos com ela segura. O escudo da fé, a firmeza da fé. E Deus vai fazer na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E o quarto fundamento: crescendo em ações de graça. Querido, é a nossa ação em favor do próximo. Jesus, Ele nos ensina a cada momento em exercermos essa ação de graça. Ele nos ensina a cada momento a aprendermos a abençoar. Ele diz assim: olha, abençoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, orai pelo aquele que vos persegue. Isso é ação de graça, queridos. Não é só você dar 1 quilo de alimento, não é só você abençoar com um dinheiro, não. Às vezes você, com uma palavra que você lança sobre a vida da pessoa, ela nunca mais é a mesma. Jesus, Ele começa a nos ensinar a passar por esse propósito de ação de graça. Nós precisamos de entender isso, o quanto isso é poderoso na nossa vida, querido. Quando nós entendemos esse propósito, aquele que tem 2 túnicas, ele fica com uma e abençoa com a outra. O quão nós estamos vivendo em uma geração difícil de abençoar. Uma geração que só quer para si: eu vou encher os meus celeiros, né? Fulano que se entenda, ele que se vire, eu que trabalhei, eu que construí, eu que conquistei. E Jesus nos ensina totalmente o contrário, queridos. Que nós temos que cuidar uns dos outros. Porque aquela igreja, ela perdeu o seu referencial. Dá a entender seu texto que Paulo está dizendo: olha, vocês precisam voltar às ações de graça, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros. Vocês precisam viver a essência de Jesus. Somente, queridos, em Jesus que nós conseguimos viver esse princípio. Com Jesus não damos conta, mas em Jesus sim. Porque com Jesus nós começamos a ver as limitações. Com Jesus nós começamos a enxergar as dificuldades, as circunstâncias. Em Jesus nós iremos olhar como Ele olha. Sabe, querido, no meio daquela multidão, olha para você ver. Jesus era até irônico com alguma coisa. Ele caminhando, de repente alguém toca nele, ele para tudo e fala: alguém me tocou. Para tudo, porque alguém me tocou. Eu queria que o discípulo falasse: mas por que é isso, Jesus? Numa multidão dessa aqui, se eu falar que... mas é lógico que alguém ia tocar no Senhor. Alguém me tocou diferente. Ação de graça. E automaticamente ele diz: porque de mim saiu virtudes. Precisa sair de nós virtudes para abençoar as pessoas. Precisa sair de nós a bênção que Deus nos deu para alcançar as pessoas. Você sabia que a bênção que Deus nos dá não é para nós, mas é para abençoar, para alcançar as pessoas, porque tudo que nós temos não é nosso, é dele. Diga isso para você: tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. De mim saiu virtudes, ou seja, ações de graça. Liberou algo que a pessoa necessitava. É isso que nós precisamos entender, queridos. Porque aquela igreja foi ensinada, mas por algum momento ela perdeu essa essência. Por algum momento ela deixou de praticar esses 4 fundamentos. Agora elas não estão arraigadas mais no Senhor, já não estão firmes, fixas, não tem mais raízes no Senhor. Agora ela não é mais edificada, ou seja, ela não é levantada no Senhor, ela não é mais construída em Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós construímos a nossa casa na areia, vem o quê? Os ventos fortes e a derruba. Mas quando nós edificamos a nossa casa na rocha, vem os ventos fortes e não a derruba. E aquela igreja perdeu essa essência. Ela perdeu esse fundamento. E Paulo entendeu: eu tenho que escrever algo para levar para aqueles irmãos, para que eles voltem novamente para o fundamento, que é andar em Jesus. Amém, querido? Andar em Jesus. E andar em Jesus é nada mais, nada menos do que viver em novidade de vida. Quantos aqui querem viver em novidade de vida? Nós precisamos viver em novidade de vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que bebia,
não bebe mais. Isso é viver em novidade de vida, querido. Nós não podemos ficar só no primeira frase do capítulo. Como pois recebestes. Não parou por aí. Agora é andar nele. E andar nele requer de nós renúncia. Andar nele requer de nós sacrifício. Andar nele requer de nós esforço. Andar nele requer de nós fé. Andar nele requer de nós viver em novidade de vida. Andar nele requer de nós uma experiência com Deus. Andar nele requer de nós tempo com Deus. Você quer andar com Jesus? Vou perguntar, vou fazer igual o pastor Nadete. Vou dar mais uma chance. Você quer andar em Jesus? Amém. Então vive em novidade de vida. Deixa o Senhor fazer na sua vida. Como eu disse no começo, poderia nem estar ministrando essa palavra, poderia ir embora, que eu já fui cheio, porque Deus está fazendo outra vez. Paulo aqui escreve aos Colossenses: olha, Deus vai fazer outra vez, mas vocês precisam de andar em Jesus, para que Ele possa fazer outra vez. Nós temos que estar na hora certa, no momento certo e no lugar certo, para Deus fazer outra vez. Amém, querido? E Deus quer fazer outra vez na nossa vida. Deus precisa fazer outra vez na nossa vida. Ele não vai deixar, querido, aquele que começou a boa obra. Ele é o quê? Fiel para cumpri-la. Se você não chegou ainda onde Deus prometeu, calma, querido, porque você vai chegar. Agora, você não pode mais caminhar com Jesus. Agora eu tenho que caminhar em Jesus. Ele lançou uma palavra: aonde você pisar, eu pisarei também. Assim foi com Josué: aonde você tocar, eu tocarei também. Porque Ele está conosco todos os dias até o fim do ano, amém? Todos os dias até o ano de 2018, amém? Até aonde, queridos? Até a consumação do século. E a última vez que Jesus diz que está tudo consumado, está tudo consumado. Até o dia que Jesus dizer: olha, acabou. Agora eu vou resgatar a minha noiva. Agora eu vou buscar a minha noiva. Porque eles andaram em mim. Eles andaram em mim. É isso que faz toda a diferença. Por isso às vezes que você vê alguém que sobressai mais do que outras pessoas, não é porque ele é melhor não, querido. É porque ele anda com Jesus. Falar aqui do Homem-Aranha é fácil. Falar dos acontecimentos que aconteceram nessa semana passada é fácil demais. Agora você falar de Deus, você falar de Jesus, aí é o difícil. Porque quando nós falamos do Senhor, nós temos que conhecer quem nós estamos falando. Quando nós falamos do Senhor, nós temos que entender de quem nós estamos falando. E andar nele é eu conhecer quem é Ele, eu saber o que Ele faz, e eu recebo aquilo que Ele tem para me dar. Amém? Por isso que Jesus nos chama nos trata como filhos, como amigos, não mais como servos. Porque os servos não permanecem na casa, mas o filho permanece. Andar nele é se tornar filho, é imagem e semelhança dele. Nós precisamos de entender esse princípio. É andarmos em novidade de vida. É andarmos com o Senhor, é andarmos no Senhor. É aonde Ele ir, é onde nós devemos ir também. Porque quando nós andamos nele, Ele pode até ir, mas nós temos a oportunidade de decidirmos se eu vou ou se eu fico. Agora quando eu estou com Ele, querido, quando eu estou nele, eu já não tenho mais condição de decidir nada. Eu vou para onde Ele vai. Eu faço aquilo que Ele faz. Eu ofereço aquilo que Ele oferece. Por isso que Ele diz para nós: aprendei de mim, que é o que? Manso e humilde de coração. Eu estou nele. Por isso que às vezes nós passamos dificuldade, queridos. Tudo que nós vivemos é o que Ele viveu. Tudo que Ele passou, nós iremos passar. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E nós vamos vencer também, porque nós estamos nele. Então a luta não é nossa, a luta é dele. A luta é dele.
Às vezes o momento, a circunstância que você está passando, não é para você passar, mas é para Ele passar com você. A diferença nossa do pessoal que ainda não é cristão é essa, é que nós temos uma garantia de quem está passando conosco. Como o bispo falou, nós temos a garantia de que no final vai dar tudo certo. O que ele projetou vai dar certo. Ainda não deu, não tem problema. Mas o importante não é o começo das coisas, mas é o fim delas. Às vezes começou conturbado. Quando você recebeu Jesus, aí colocaram uma arma na sua cabeça. Ou você aceita, ou você morre. Aí por uma pressão, nós aceitamos. Às vezes, a esposa veio, chutou o marido, entra para dentro aí, tranqueira, e segue Jesus, porque senão você não volta para casa. Eu não sei de que forma, porém, agora é andar nele, é andar em novidade de vida. Não importa a maneira que nós aceitamos, importa a maneira que nós estamos, importa a maneira que vai terminar a sua história. A história daqueles homens lá, queridos, do time de Chapecó, eles fizeram uma boa campanha. Eu não sei qual foi o propósito de Deus permitir que aquele avião caísse, mas não importa o começo, mas é o fim. Às vezes lá, eu ouvi algumas pessoas dizer que a aeromoça disse que teve 50 segundos até o avião cair. Então às vezes nesses 50 segundos, queridos, foi o tempo que muitos tiveram uma oportunidade de receber o Senhor como único e suficiente Salvador. Porque se eles estivessem aqui jogando, eles nunca iriam receber o Senhor na vida deles. Deus gera circunstâncias para nós andarmos nele. Deus gera circunstâncias para nós vivermos nele. Agora cabe nós aceitarmos essas circunstâncias que Deus está estabelecendo sobre nós. Para mim encerrar, queridos, mediante esses princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, de receber e andar, nós concluímos que Jesus entra em nossas vidas e nos torna nova criatura, mas o que testificará, o que trará veracidade dessa nova condição de vida, será o andar em Cristo, ou seja, parecer com Ele. Parecer com Ele. Quando eu ando em Cristo, querido, é imposto sobre mim uma identidade dEle. Aonde quer que nós andemos, às vezes você já ouviu isso na sua vida, você tem um brilho diferente, você é uma pessoa diferente. Quando eu estou perto de você, eu me sinto assim tão aconchegado. Você tem algo diferente. É porque você está andando nele e você está transmitindo aquilo que está nele. Amém? Então quando eu ando nele, eu transmito aquilo que está nele. Quando eu ando com ele, eu transmito aquilo que está em mim. Amém, queridos? Nós precisamos de entender isso na nossa vida. Nós precisamos de passar por esses 4 fundamentos para encerrar. Sejamos arraigados, sejamos edificados, que a nossa fé seja confirmada, que nós precisamos crescer em ações de graça. Fala para a pessoa que está ao seu lado: melhor é dar do que receber. Porém, quando eu dou, eu recebo. Faça alguém feliz, fala para ele. Faça alguém feliz. Dá aquilo que está sobre a sua vida. Abençoe alguém com aquilo que está em você. Porque agora há virtudes do Senhor em você. Fala para ele: agora há virtudes do Senhor em você. Porque agora você anda em Deus. Você anda em Jesus. Não mais com Jesus, mas em Jesus. Eu não sei, querido, como está o seu coração nessa noite. Eu não sei se você só apenas recebeu o Senhor e hoje você caminha com Jesus. Você vem aos cultos, você é pastor, eu sou frequente, glória a Deus por isso. Mas a vida com Deus não é somente isso. Mas nós precisamos nessa noite entender, como Paulo nos ensina, que assim como nós recebemos Ele, agora nós temos que andar nele. Agora nós precisamos andar nele.